tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Depois aí dessa semana corrida, né, de projetos, de mostra pedagógica, quero parabenizar a equipe de vocês, o primeiro ano, pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram na amostra, trazendo tanto conhecimento tanto para a comunidade escolar como para a comunidade como um todo. Foi riquíssimo o trabalho de vocês, parabéns. Estamos aí mostrando que não existem barreiras aí, né? Quando a gente quer fazer as coisas, e vocês foram um exemplo disso, tá? Então, parabéns mais uma vez. E voltando aí para as nossas aulas, né, remotas, dando continuidade, nós vamos ter aula hoje de gramática, tá? E pegar aí o conteúdo de flexão dos substantivos, né? A gente já tinha visto os substantivos, agora a gente vai trabalhar se deter mais a flexão dos substantivos, ok? E eu já quero começar com a aula de hoje com vocês, fazendo aí uma reflexão, porque existe aí uma frase bem famosa na nossa língua portuguesa, que vira e mexe alguém fala, né? Alguém diz aí que concorda em gênero, número e grau. Já ouviram? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Já ouviram? Não? Pois se não ouviram, ela é bem famosa, tá? E aí quer dizer o quê, né? Que essa conformação é direcionada sobretudo aos verbos, tá? Porém, a outras classes de palavras que também podem receber variações ou flexões, e dentre elas são aí os substantivos, tá? Que aí esses substantivos, a gente pode dizer que eles são uma classe de palavras que estão sempre variando, que são variáveis, ok? E aí, relembrando o que a gente já tinha discutido, né, que a gente já tinha estudado, podemos dizer que os substantivos são palavras variáveis, tá? Que nomeiam o mundo, tá? E quem seria esse mundo? Objetos, pessoas, fenômenos, sentimentos, tá? Tudo que recebe nome é um substantivo, ok, gente? E aí a gente vai para a flexão dos substantivos, tá? Que a gente vai ter aí, que ele vai ser flexionado em gênero, feminino, masculino. Flexão em número, tá? Singular, plural. E flexão de grau, se ele vai estar no normal, no diminutivo ou no aumentativo, tá? Exemplos de flexões aí de substantivos, a gente vai ter o substantivo que ele vai ser masculino, tá? Como amigo. Substantivo feminino, amiga. Substantivo no singular, amigo. Substantivo no plural, amigos. Substantivo no grau normal, amigo. Substantivo no grau diminutivo, amiguinho. E substantivo no grau aumentativo, amigão, tá? Então, quando a gente vem para a flexão quanto ao gênero, tá? Existem dois gêneros gramaticais, que a gente já sabe de cor salteado, que são gêneros masculinos e o gênero que? Feminino, não é? Podemos dizer que são gêneros, tá? Masculinos, os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos o, os, e uns, tá? O aluno, o lápis, os estojos, os professores, um colégio, um pensamento, uns problemas, uns cadernos, né? Então, esses aí, eles pertencem ao gênero quê? Masculino, ok? Podemos dizer também que os gêneros femininos, os substantivos, eles podem ser precedidos de artigos como o, as, uma e umas, tá? A aluna, a borracha, as canetas, as professoras, uma escola, uma ideia, umas respostas, umas conversas, né? Então, aí a gente tem
alguns artigos que estão nos direcionando para esse gênero, feminino e masculino, ok? E aí a gente também pode ter os substantivos que são considerados como biformes, tá? E a gente pode chamar eles aí de substantivos biformes quando eles apresentam duas formas diferentes, tá? Sendo uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino, tá? Exemplo: o garoto, a garota, o diretor, a diretora, o homem, a mulher, o freguês, a freguesa, o campeão, a campeã, né? O mestre, a mestra, o ator, a atriz, o duque, a duquesa, poeta, poetisa. Então, observem que aí a gente vai ter duas formas para se referir ao substantivo do gênero feminino e masculino, tá? São formas diferentes. Então, aí eles são chamados de substantivos biformes, que apresentam duas formas, tá? Os substantivos que são uniformes, eles apresentam uma única forma para o gênero masculino e para o gênero feminino, tá? Existem 3 tipos de substantivos uniformes, tá? Então, só existe 3. Quais são eles? Substantivos comuns de 2 gêneros, substantivos sobrecomuns e substantivos epicenos. Vamos ver cada um. Os substantivos comuns de 2 gêneros apresentam uma só forma para o gênero masculino e para o gênero feminino. O gerente, a gerente. O colega, a colega. O doente, a doente. O artista, a artista. O turista, a turista. Observe que o nome, né, ele apresenta a mesma forma, ele é uniforme, tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai diferenciar aí o feminino do masculino vai ser apenas o emprego do artigo, né, para fazer essa diferença. E aí a gente pode dizer que os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino. Exemplo: os substantivos sobrecomuns se referem a pessoas, tá? A pessoa, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. E os substantivos epicenos se referem especificamente para animais. Epiceno só faz referência para animal, tá? A barata, a jiboia, o pinguim, a onça, o boto. Então, são substantivos que fazem referência apenas para os animais, tá? E os sobrecomuns são referência apenas para pessoas, ok, gente? Quando a gente trabalha esses substantivos com flexão quanto ao número, o que a gente tem? Quanto ao número desses substantivos, podemos dizer que eles são flexionados em singular ou plural, tá? Aí a gente tem que o indicativo de um substantivo no plural é terminado em quê? Em S, né? Se vai pro plural, a gente tem que acrescentar o S na isso, então a gente pode dizer que encontra-se aí no singular os substantivos que indicam apenas um ser, tá? Exemplo: casaco, cadeira, hipopótamo, gaivota, problema, amizade, tá? E podemos dizer que encontra-se no plural aí os substantivos que indicam 2 ou mais seres: casacos, cadeiras, hipopótamos, gaivotas, problemas, amizades, ok? A gente vai estar sempre acrescentando aí o S. A formação do plural desses substantivos pode inferir que acrescentar o indicativo S, tá? A palavra no singular, e é a principal regra de formação do plural. Toda vez que for colocar uma palavrinha no plural, eu tenho que estar acrescentando o S, tá? Exemplo: um cachorro, muitos cachorros. Uma mochila, várias mochilas, tá? Existe, contudo, outras regras aí
para a formação do plural de substantivos com terminações diferentes, tá? A gente tem uma tabelinha aí que vocês vão acompanhar no vídeo, prestem atenção. A gente tem aí algumas terminações no singular, algumas terminações no plural e exemplos de como que fica, tá? A terminação com R, né? A terminação no plural fica res. Exemplo, colher. Quando no singular, quando vai para o plural, colheres. Com S, né? E a gente vai ter mês no singular, meses no plural. Com Z, zés. Rapaz, rapazes. Com ão, iões, limão, limões, né? E aí segue essa tabela com os exemplos. A gente vem com a terminação do singular também com outras terminações, né? Com N, que pode ficar aí na terminação no plural, Ns ou nes, por exemplo, hífen, hífens, né? Com AL, AL, que quando vai para o plural fica ais, casal, casais, tá? E aí vocês vão observar que vai dando continuidade, né? O, és, pastel, pastéis, ou, ois, anzol, anzóis e segue, né? Essas são algumas formações de plural. Formação do plural de substantivos que são compostos. Os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais, tá? Assim, a presença de, no mínimo, dois elementos formadores de substantivos compostos. A formação aí do plural dos substantivos compostos, elas podem ocorrer de 4 formas diferentes, tá? Exemplo, a flexão, e a gente tem os exemplos do lado. Observem o quadrinho aí. Essa tabelinha. A gente tem a flexão dos dois elementos, aí como é que fica? Por exemplo, a segunda-feira e as segundas-feiras. Por que que os dois são plural? Porque segunda e feira são substantivos, então eles permanecem, eles vão os dois para o plural, tá? A matéria-prima, as matérias-primas. A gente tem dois substantivos e os dois eles seguem para o plural, tá? Flexão do primeiro elemento, o elemento-chave, os elementos-chave. Um fim de semana, uns fins de semana. Então, observem que apenas o primeiro elemento ele vai para o plural, tá? Flexão do segundo elemento, o vice-presidente, os vice-presidentes. Então, o segundo elemento aí é que vai para o plural. O quebra-cabeça, os quebra-cabeças, né? Então, o segundo elemento é que vai para o plural. Na não flexão dos elementos, quando não tem flexão, quando não vai para o plural nem o primeiro nem o segundo elemento, tá? Nem os dois. Leva e traz. Os leva e traz. O disse e me disse. Os disse e me disse, né? Nesse caso aí, essas palavrinhas, elas não são flexionadas, né? Não existe levas e trazes. Então, são o leva e traz e os leva e traz, ok? Substantivos de dois números são chamados de substantivos de dois números, os substantivos que apresentam a mesma forma aí, para o singular e para o plural, permanecendo invariáveis, tá? Exemplo, o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus, o pires, os pires. Então, observem aí que ela vai ter a mesma forma, tá? A única coisa que vai estar mudando aí vai ser apenas os artigos, né? O vírus, os vírus, o xerox, os xerox, o tórax, os tórax, a fênix, as fênix. Então, essas palavras, elas já existem
na forma do plural, elas permanecem do mesmo jeito. O que vai mudar são só os artigos, tá? Flexão quanto ao grau. Quanto ao grau, tá? Os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo, né? Como a gente já tinha discutido. Além de poderem não apresentar nenhuma variação, eles tanto podem ser variáveis, como também podem não apresentar essa variação. Ou seja, eles estão aí na sua forma normal. E a gente vai se detendo. O grau normal do substantivo indica aí principalmente o tamanho normal de um objeto ou de um ser, tá? Casa, homem, boca, pata, gato. Observem que essas palavrinhas, elas estão no seu grau normal, tá? Quando a gente passa elas para o grau do diminutivo, indica o tamanho está sendo reduzido, está sendo diminuído, tá? De um objeto ou de um ser. Casinha, homenzinho, boquinha, patinha e gatinho, tá? O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado, tá? De um objeto ou de um ser, né? Casarão, homenzarrão, bocarra, patorra e gatarrão, tá? Que são os graus aumentativos, ok? E a formação do grau aí diminutivo dos substantivos, né? Podem ser formados pela junção do sufixo diminutivo, tá? Que vai ser inho, izinho, ito, ino e isco, tá? A junção do adjetivo que sugerem diminuição, como pequeno, mínimo, reduzido, minúsculo, diminuto, tá? Então, essas são as formas do grau diminutivo que pode existir nessas duas configurações, tá? Ou vai vir atrelado por um sufixo diminutivo, ou por um adjetivo que sugere a diminuição, ok? Aí, quando a gente vai para a formação do grau aumentativo dos substantivos, o grau aumentativo aí, ele vai ser formado também em duas configurações. A junção de um sufixo que está no aumentativo, como ão, ona, zarrão, orra, aço, tá? Que está indicando aí o aumentativo através do sufixo. Ou também pode ser atrelada a ele a junção de adjetivo que sugerem, né, a ideia de aumento, por exemplo, grande, enorme, intenso, gigantesco, colossal. Então, esses adjetivos, eles indicam, trazem a ideia de aumentativo, ok? Então, tanto o grau diminutivo dos substantivos como o grau aumentativo, eles seguem aí essas duas características, ou atrelado a um sufixo diminutivo ou aumentativo, ou a um adjetivo que indica a ideia de diminutivo ou de aumentativo, ok? Então, a gente conclui aqui, tem as atividades para vocês fazerem e me enviarem. Ao longo da aula, eu vou dando outras coordenadas para vocês através do nosso grupo, tá? Digo e repito, não entendeu o conteúdo, tá com dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Estou na espera para ajudar no que for possível e para tirar as dúvidas. Não guardem as dúvidas para vocês, tá, gente? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!